Bom, a paz e graça a todos. Esse estudo que nós vamos fazer é o estudo 14 do Guia de Estudo Ouvindo a Voz de Deus. A intenção é fazer até o final essa guia de estudo com todos os estudos no padrão que eles estão. No entanto, como eu havia frisado em alguns estudos, esse é um estudo básico. Com o tempo, principalmente depois que nós finalizarmos essa série de estudo, voltarmos aos assuntos, a uma boa parte deles pelo menos, e vamos tentar aperfeiçoar, nos aprofundar mais nesses estudos. Então, esse modelo de estudo que foi falado sobre as leis de Deus, nós vamos ler os textos que estão aqui no mesmo padrão que nós fazemos, ler os textos, tentar contextualizar um pouco mais e falar um pouco sobre os aspectos que estão aqui. O interessante é termos em mente que existe uma literatura de revisão sobre esse assunto, existem vários pontos a serem colocados, mas a nossa intenção aqui basicamente é seguir esse padrão de estudo que nós temos, vamos mantê-lo assim e futuramente nós vamos dar continuidade a ele com mais explicações sobre aspectos de lei, pegar vários textos da Bíblia. A minha intenção, principalmente no aspecto da lei, é pegar vários textos, colocar aqui no estudo, mas por enquanto nós vamos mantê-lo assim. Gostaria de te convidar para uma oração, que Deus nos abençoe a todos. Obrigado, Senhor, por mais um estudo, que o Senhor nos abençoe, nos auxilie, que tudo que fizermos seja para a tua honra e glória e não a nossa, Pai. Venha nos auxiliar, nos fortalecer e nos purificar em todas as coisas. Em nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém, Pai. Então, vamos lá. Estudo bíblico ouvindo a voz de Deus. Vamos relembrar o estudo número 13, sobre o juízo, né? Após sua ascensão, Cristo foi atuar no santuário do céu. Nós estudamos sobre Hebreus, né? Estudamos um pouco sobre capítulo 8, capítulo 9. A questão de Jesus ter entrado, existe aí uma questão de se ele entrou primeiramente no santo, para depois entrar no santíssimo. Se ele entrou no santíssimo para a inauguração do santíssimo, para depois fazer o seu trabalho no santo. Mas uma coisa que, lendo Hebreus, não tem como negar, é que ele teria entrado efetivamente no santuário celestial, que existe lá, numa linguagem literal, uma linguagem não simbólica de Hebreus. Então nós acreditamos que ele passou a atuar no santuário no céu. Entendemos que a profecia das 2.300 tardes e manhãs apontou, né, para uma mudança no ministerial em 1844, em que ele passa a atuar, além de intercessor, ele passa a ser juiz. As três fases do juízo são investigativo, comprovação e execução. Investigativo, em qualquer um deles, né, a questão nunca é necessariamente Deus em si mesmo, né, porque ele já sabe de tudo. Mas mostrar para todo e qualquer outro ser, inclusive para os seres humanos que serão salvos, a justiça do seu julgamento, né? Assim nós acreditamos. Deus vai julgar todas as coisas, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo e guardam os seus mandamentos. Não há condenação não porque eles guardem perfeitamente, mas porque eles não obedecem em rebeldia. Então não há pecado acariciado, não há pecado para o qual o cristão sincero não peça perdão e não busque uma luta contra aquilo, que é uma mudança de vida. Então vamos lá. As leis na Bíblia. Vamos então iniciar esse estudo sobre as leis. Não sei o que aconteceu aqui, mas vamos dar continuidade. Leis civis regiam a nação de Israel. O importante é ter em mente o seguinte, é um tanto quanto difícil estabelecer esse tipo de separação claramente.
O que seria efetivamente civil nas leis dadas para Israel? Porque a lei, de um modo geral, ela foi dada para reger o povo de Israel, não é? Tanto a lei no seu aspecto moral, como no seu aspecto cerimonial, que obviamente existe uma distinção, né, entre leis que eram dadas para que o ser humano evitasse erros e leis que eram dadas em função dos erros cometidos, né? Então isso é uma distinção bem clara que existe na Bíblia. Mas lei civil, o que, que era efetivamente lei civil, né? Ah, nós não praticamos hoje, então era lei civil, era para Israel. Isso não é um critério válido, né? Nós não podemos usar a nossa obediência ou não a uma lei, a nossa prática ou não de uma lei estabelecida nas escrituras hebraicas como uma base para estabelecermos esse tipo de coisa, né? A gente não pode fazer isso. Então nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ter essa distinção clara na nossa mente. Não é uma coisa tão clara, não é uma coisa tão fácil de se verificar. O que eu posso colocar como uma lei que, por exemplo, quando nós olhamos a fala de Cristo, nós entendemos que era uma lei de cunho civil, por quê? Porque ela não era cerimonial, ela não tinha cunho cerimonial, ela não era uma lei necessariamente uma lei de saúde, e ela não tinha caráter moral, ela não tinha um caráter perpétuo, por exemplo, ela não tinha um caráter no sentido de é, permanecer em todos os momentos. Ela não teria sido estabelecida por Deus no princípio, assim como o próprio Jesus ensinou. Seria, por exemplo, a lei do divórcio, quando Jesus fala, né, que é, algumas traduções colocam, né, a carta de desquite. E ele fala, mas não era assim no princípio, não é? Então, aí ele diz, ele coloca o que validaria um divórcio e um novo casamento. E aí ele fala, olha, se não for por esse motivo, quem repudiar a mulher e se casar com outro comete adultério. Então isso seria um exemplo, por exemplo, de uma lei civil. Ou seja, ela não tem cunho moral, ela não foi dada desde o princípio, ela não ia vigorar depois de Cristo. Jesus coloca que ela não, a forma genérica como eles tratavam, pelo menos, não ia vigorar para o povo, né? Ou seja, repudiar uma mulher, vai dar uma carta de desquite e tudo bem. Então Jesus falou, não, vai ter uma limitação para tudo isso aí. Então poderia ser um exemplo de uma lei de cunho civil, se nós colocarmos pelo menos no sentido genérico que ele existia, e Jesus estabelece uma restrição clara a isso. Leis de saúde para preservar o bem-estar humano, por exemplo, nós vemos lá em Levítico 11, quando Deus dá as leis referentes à distinção entre os animais que seriam que ele consideraria próprios para o consumo e animais que ele não consideraria próprios para o consumo. E aí ele coloca que, nesse caso, o motivo para o animal ser considerado próprio para o consumo e o motivo para que ele não fosse considerado próprio para o consumo seria a própria estrutura do animal. Ele não coloca nenhuma característica relacionada ao cerimonial, ele não coloca uma característica eminentemente moral, ainda que exista uma discussão sobre a moralidade no sentido de a questão do abate, a questão da consideração por ser uma criatura criada por Deus que não foi dada inicialmente para alimento, conforme nós lemos lá no Gênesis, que não foi dado para alimento. Mas, dentre toda essa discussão, uma coisa que fica bem clara, que Deus deixa bem clara, é que o motivo que ele coloca ali é a própria estrutura, porque ali ele não proíbe o consumo de qualquer tipo de carne, mas ele proíbe o consumo de alguns, ele considera alguns que ele permite o consumo de alguns tipos e outros ele não permite. Então, naquele contexto de Levítico 11, por exemplo, nós vemos que ele coloca ali a característica: remoer, ter unhas fendidas, o tipo de peixe, escama e barbatana. Então ele coloca características que são as mesmas, que permanecem, independente de antes ou depois da morte de Cristo, são características que permanecem nos animais. Nós continuamos como seres humanos e ainda cada vez mais deteriorados. Os animais continuam com essas características e cada vez mais deteriorados eles também.
Então não há motivo para considerar essa lei como uma lei que foi uma lei de cunho apenas civil. Uma lei que foi dada apenas para regulamentar provisoriamente o povo de Israel no sentido de que depois poderia comer qualquer tipo de carne, por exemplo. Não, a característica ali é uma característica física do animal que permanece, então em termos lógicos, de uma lógica de interpretação bíblica, é uma lei de saúde que também é, teria vigor para nós, assim como teve para eles. Vigência, né? Leis cerimoniais, sacrifícios e cerimônias que apontavam para a morte de Cristo na cruz. E aí, não sem demonstração, né, mas ele coloca que, sem uma demonstração mais ampla, mas ele coloca, foram anuladas com a morte de Cristo. Aí ele cita Efésios 2,15, que é o primeiro texto que nós vamos ler, e depois Mateus 27:51. Então vamos ler primeiro Efésios 2,15, que ele fala ali. Salvação pela graça. Vamos ler a partir do verso 11, tudo bem? Portanto, lembrai-vos de que vós outrora éreis gentios na carne. Ou seja, se ele diz éreis, então ele está colocando no sentido de que de um Israel espiritual, né? Éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que àquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunhão de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ora, ele estava falando de uma época em que eles estavam sem Deus, né? É, chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Então ele coloca o aceitar a Cristo, o estar com Cristo, como fazer parte da comunidade de Israel. Perceba que Jesus não está desqualificando a comunidade de Israel, mas como Paulo usa o termo gentios na carne, então ele está falando aqui de um Israel, o quê? Um Israel que não era pela descendência judaica ou por alguma coisa nesse sentido, mas ele fala que eles estavam alheios à comunidade de Israel, então eles passam a fazer parte da comunidade de Israel. Então nós temos aqui um Israel, assim como antes, né, se você olhar as escrituras hebraicas, os estrangeiros que queriam fazer parte da comunidade de Israel sempre puderam fazer, desde que obedecessem a Deus, ao que Deus estabeleceu. E Paulo está colocando a mesma coisa aqui. Eles estavam sem Cristo e separados da comunidade de Israel. Então, ou seja, eles passam a fazer parte da comunidade de Israel, estando com Cristo, separados da comunidade, estranham as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, as alianças da promessa incluem, ou seja, quando você faz parte da comunidade de Israel, você faz parte também da aliança, das alianças de Deus, das alianças da promessa de Deus, e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, era essa a forma que eles estavam, e aí ele coloca um contraponto. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos. Aí existe toda uma polêmica em torno desse verso, que nós não vamos tratar agora, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas,
tendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, e nele também vós juntamente sois edificados pela morada de Deus no Espírito. Então, esse é o contexto desse verso 15. Aqui a intenção do estudo é colocar que, quando Paulo fala aqui, no caso, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, se referindo à lei cerimonial. Aí nós precisaríamos estudar com um pouco mais de cuidado o texto em si, mas a intenção aqui do estudo é colocar que o que foi anulado, o que Paulo está colocando como anulado aqui, seriam as leis cerimoniais. Existe toda uma questão aí do que efetivamente passa a vigorar, sendo que a maioria dos cristãos, inclusive adventistas, não segue muitos preceitos que são colocados como civis, né, nas leis hebraicas, mas isso é um estudo que nós vamos fazer posteriormente, mas vamos tentar entender isso, contextualizar ao máximo e fazer os comentários aqui, tá? Mateus 27, 51. Aqui fala, né? Quando Jesus ele efetivamente morre. No verso 50 fala: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Aqui, é, o estudo também faz uma referência ao rasgar do véu como a anulação da lei cerimonial. Isso também é algo que precisaria de um estudo mais aprofundado. Esses dois versos não dão sustentação para dizer que a lei cerimonial teria sido anulada, como se houvesse uma distinção clara nesses textos, apontando para a lei cerimonial especificamente sendo anulada, mas já é um começo para nós entendermos aí essa questão. Que havia leis cerimoniais, nós sabemos, né, leis envolvendo todo o ritual do santuário de sacrifícios. Nós entendemos, por exemplo, que Daniel 9, 24 a 27 seria uma referência quando fala de fazer cessar o sacrifício, né, e a oferta de manjares, como sendo o término do ritual do santuário, através da morte de Cristo. Então, as leis cerimoniais ficam fáceis, o que se chama de leis cerimoniais. Os aspectos cerimoniais da lei, que é uma lei única, né, um conjunto de regras, e tinham seus aspectos cerimoniais. Dentro desses aspectos estava todo o serviço dos sacerdotes, dos levitas, tudo envolvendo o santuário terrestre. E nós entendemos o quê? Quando Cristo morre, não é necessário, como não é mais necessário o sacrifício de animais, então já não há necessidade de sacerdote, já não há necessidade de levitas, já não há necessidade de santuário terrestre, e todo aquele ritual ele passa a deixar de ter necessidade na terra, porque Cristo passa a ser o sacrifício, Cristo passa a ser o sumo sacerdote, não é? Então, ele passa a cumprir todos esses requisitos, não sendo necessário mais esse conjunto da lei com seus aspectos cerimoniais. Esses aspectos cerimoniais da lei passam a ser desnecessários em relação ao santuário terrestre. Então, o princípio continua sendo válido, continua havendo necessidade do sacrifício, continua havendo necessidade do derramamento de sangue, mas como o derramamento por Cristo, ele só necessitou ser feito uma vez, então ele continua sendo válido em todos os momentos. Sempre que nós pedimos perdão, sempre que nós recorremos a Deus, nós estamos recorrendo ao sacrifício de Cristo, oferecendo o sacrifício de Cristo como aquele que tem o mérito para que nós consigamos o perdão para os nossos pecados. Lei moral, os 10 mandamentos que refletem o caráter de Deus. Então, vamos, por assim dizer, os 10 mandamentos seriam consubstanciação, eles seriam, vamos dizer, a base da lei
do aspecto moral da lei, a base do aspecto moral. Então, nós podemos encontrar desdobramentos dos 10 mandamentos na lei que Deus deu para Moisés, é chamada de lei de Moisés, mas o próprio Deus deu para Moisés, e dentro dessa lei nós vemos desdobramentos dos 10 mandamentos. Nós vemos mandamentos que estão intimamente ligados aos 10 mandamentos, mas a lei moral, no caso, existe até um argumento. Toda a lei era moral, porque a lei de Deus não era imoral. Quando nós dizemos lei moral, nós estamos falando que leis que envolviam diretamente o moral do ser humano, né, como no caso os 10 mandamentos, leis que envolviam aspectos civis, que não eram o sentido moral aqui no sentido de que lei que ela vale para todos, ela valia desde Adão e vai valer até o último homem que existir, né? Esse é o sentido de aspecto moral da lei, né? É óbvio que toda lei ela tinha a ver com a moralidade de Israel, mas ela não era própria nesse aspecto, né? Então havia leis que tinham cunho relacionado à vestimenta, de não misturar determinados tecidos. Essa lei, ela, pelo menos no seu aspecto mais inicial, ela não tem nenhum cunho de moralidade, ela tem cunho de, talvez, de saúde, alguns enxergam como de aspecto cerimonial, porque pela questão do ritual do santuário, então existe toda uma questão, mas quando nós usamos o termo aspecto moral da lei, a lei que é una, mas o seu aspecto moral é no sentido de que é uma norma, é uma instrução que é válida para todos, né? Não tem por que ela ter iniciado só a partir de um determinado ponto. E aí entra a questão, né? A lei civil, o que é chamado de lei civil, ele foi dado só para Israel, ele foi dado só para um grupo de pessoas, né? Então é uma coisa que é mais difícil de se identificar. Mas nos 10 mandamentos nós identificamos, por exemplo, quando fala não terás outros deuses diante de mim. Não existe como entender que Deus tenha em algum momento permitido que houvesse deuses diante dele. Até existem versos na Bíblia que comentam isso, de não ter outros deuses antes da lei ser dada, antes dos 10 mandamentos serem dados em tábuas de pedra lá para o povo, havia uma preocupação em não ter outros deuses, em não permitir outros deuses. Não fazer imagem de escultura, não pronunciar o nome de Deus em vão, né? Um dia de descanso que foi estabelecido desde o Gênesis, quando Deus efetivamente ele cessa suas atividades, ele santifica e ele abençoa o sétimo dia, que o próprio Êxodo diz. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, né? E não há por que imaginar que o sétimo dia da criação não seja o sétimo dia que Deus chama de sábado no Êxodo. Não existe nenhum motivo válido para isso. Existem pessoas que obstinadas em negar isso, mas não há motivo válido para isso. E a gente vê ali um caráter também no sentido de o homem cessar suas atividades, ter um descanso das suas atividades e também oferecer esse descanso para os animais, oferecer esse descanso para os servos, para os estrangeiros que estiverem das portas para dentro de Israel. Então existe um caráter humanitário, existe o caráter de saúde. Então veja que a questão do descanso no sábado, ele envolve o aspecto de adoração a Deus, ele institui isso, o aspecto de saúde, o aspecto humanitário, que é um aspecto moral, né? Então existe um conjunto aí, e é curiosamente o mais atacado, e um que envolve uma série de coisas, né? É um mandamento que, apesar de nós costumarmos dizer assim, os 4 primeiros refletem o amor a Deus, os 6 últimos refletem o amor ao próximo. O quarto mandamento é um mandamento, vamos dizer assim, híbrido, né? Ou seja, tanto você cessa as suas atividades em adoração a Deus, né? Você usa o sábado como a Bíblia nos diz, chamar o sábado deleitoso, digno de honra, não fazer as suas próprias vontades, né? Ou seja, obedecer a Deus reflete um amor a Deus, mas também reflete um amor ao próximo, porque você vai não só você cessar as atividades, como todos os ligados a você que estiverem sob a sua influência ou autoridade, também cessam as suas atividades
né? Você não impõe a eles nenhuma atividade nesse dia. Então você percebe que existe um caráter moral em tudo isso, não é? Então você não honrar o pai e a mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho, não cobiçar o que não é seu. Isso tem um cunho moral, não há por que considerar que em algum momento é, fosse a vontade de Deus que o homem fizesse isso, né? Se fosse na época de Adão, fosse na época dos judeus ou na nossa época. Então, por isso nós entendemos que esse é um aspecto moral contido na lei. As leis na Bíblia. Sábio, justo e amoroso como é, Deus estabeleceu leis para regulamentar a saúde dos relacionamentos de seus filhos e sua conduta diante dele. As leis não existem para tolher a liberdade saudável, mas para ampliar seu significado e aclarar seu sentido. Se você olhar a lei nas escrituras hebraicas, ela nunca foi vista como um fardo, ela nunca foi vista como algo prejudicial, pelo contrário. Deus deu a lei colocando que a lei é vida, que a lei ele coloca no contexto de liberdade, ele fala: "Eis, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão". Então ele coloca a lei no contexto de liberdade, quando ele concede a Israel, e nós vemos essa lei dispersa em toda a Bíblia. Lá desde Adão, né, quando Deus chega, por exemplo, para Caim e fala: o sangue do teu irmão clama a mim, né, desde a terra. Por que ele diria isso se fosse algo permitido por ele? Obviamente não era permitido por ele. E ele amaldiçoa Caim por causa disso. Por que ele amaldiçoa Caim se não era uma coisa que ele havia proibido? Se fosse uma coisa permitida. Não tem como imaginar essa passagem fora de um contexto de proibição. Então era obviamente proibido isso. Então nós percebemos que Deus coloca a lei de uma forma a manter uma liberdade saudável, ou seja, você ter liberdade até um ponto, o homem tinha uma certa autonomia, uma certa liberdade, desde que ele não ferisse as instruções de Deus, ampliar seu significado e aclarar seu sentido. Aliás, quando Jesus, o verso que é traduzido vim cumprir, na verdade Jesus veio ampliar o significado e aclarar o sentido. E dentro desse aclarar o significado, ampliar e aclarar o sentido, ampliar o significado, aclarar o seu sentido, se você olhar bem no Sermão do Monte, você vai ver que muitos mandamentos, ele amplia de modo a mostrar que o ser humano está transgredindo além daquilo que se imaginava, né? Então, ele coloca o adultério não só como ato em si, mas como o próprio pensamento alimentado nesse sentido. Então você percebe aí que ele está ampliando, ele está aclarando o sentido, ampliando o significado do mandamento e mostrando para nós a necessidade de manter esse mandamento. Davi fala: guarda tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti, né? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então a lei sempre foi dada no contexto olha, ela é o que nos promove uma vida melhor, ela que nos promove uma situação melhor, não só diante de Deus, mas diante do próximo. Então perceba que a lei nunca foi colocada como algo que nos fosse contrário, em oposição a isso, a Bíblia sempre coloca como algo que vem nos beneficiar, né? Nós acabamos contrariando os preceitos da lei, mas a lei nunca nos foi contrária. Paulo, inclusive, coloca: nós fomos criados para as boas obras, para que de antemão andássemos nela. Então vamos lá, que tipo de leis encontramos na Bíblia? Êxodo 21 e 22. Vamos dar uma olhadinha nessas leis, né? Existe um certo problema nesse tipo de distinção, principalmente da forma como costuma ser feito, mas nós vamos nos ater ao máximo ao estudo no padrão em que ele está. Então, são esses os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º ano sairá forro de graça. Se entrou sozinho, sozinho sairá, mas se era homem casado, com ele sairá sua mulher.
Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se esse escravo expressamente disser, eu amo a meu senhor, a minha mulher, meus filhos, e não quero sair forro, então o seu senhor o levará perante os juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha como com uma sovela, então ele o servirá para sempre. Então perceba aqui, é, obviamente não era a intenção de Deus que o homem fosse escravo de outro homem. Então, essa lei ela não tem nenhum aspecto cerimonial. Ela também não tem nenhum aspecto de saúde. E dificilmente alguém encararia isso como um aspecto moral, no sentido de que fosse um aspecto que existisse desde Adão, que Deus permitisse, e não só permitisse, mas instituísse desde Adão, e que fosse válido depois da morte de Cristo, por exemplo. Então, pela característica dessa lei, nós vemos que ela tem um aspecto que civil. Mas se nós olharmos o princípio que Jesus usou, não foi dado por causa da dureza dos vossos corações, mas no princípio não foi assim. Fica evidente que Jesus usou um princípio quando ele falou do adultério ali, né? Ou seja, não era assim desde o princípio. Se nós olharmos para essa lei, não tem como nós imaginarmos. Se você olhar desde o Gênesis, você vai ver que não era assim desde o princípio. Então essa lei tinha um cunho o quê? Um cunho perpétuo, no sentido de que ela vigorou desde Adão e vigoraria depois de Jesus? Não. Ela tem um aspecto que nos parece o quê? Um aspecto civil. Quando nós examinamos a Bíblia dentro do seu contexto, nós vemos que ela tem um aspecto civil. E aí o 21 ele vai ter vários aspectos, né? Ele fala, por exemplo, né? Se o homem vender a sua filha para ser escrava, ela não sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que a escolheu para si mesmo, ele deve permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois isso será deslealdade para com ela. É claro que existe um aspecto humanitário nessa lei, mas também existe um aspecto claramente civil, né? Um homem vender a sua filha como escrava. Então, é um aspecto eminentemente civil, né? Não teria por que considerar que essa fosse a vontade de Deus desde o princípio. Se você ler o contexto de Gênesis, quando Deus estabelece as coisas ali, né? Não há nenhum vestígio que sugira que isso tenha sido a vontade de Deus desde o princípio. Então, evidentemente, esse tipo de lei foi dada por quê? Por causa da dureza do coração humano, assim como Jesus, quando ele comenta da questão da lei do desquite. Ele fala, essa lei foi dada por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Então, nós vemos aqui aspectos o quê? Aspectos civis, não é? Então, existem, se você olhar no contexto dessa lei, você vai achar aspectos humanitários de cunho moral, mas você vai perceber também que essas leis elas têm um conteúdo que um conteúdo que, se nós olharmos, ela tem um conteúdo civil, não é? Existem coisas que nós podemos questionar aqui, né? Fica vamos dizer assim, existem conteúdos nessa lei que são evidentemente não teria por que nós considerarmos que isso fosse permitido antes ou depois. Por exemplo, ah, vou pegar aqui o capítulo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Por exemplo, não tem por que eu considerar que essa punição aquele que furta fosse algo simplesmente de cunho civil, né? Não faz sentido, né? É, a ideia de indenização, né, é uma ideia, se você for parar para pensar, ela não tem por que considerar como um cunho meramente civil que tenha sido dado só por causa da dureza do coração do povo. Não, a ideia de indenização, ela, se você olhar, ela tem o sentido de prevenir, ou seja, a pessoa vai pensar duas vezes antes de furtar, porque se ela for pega furtando, ela teria a obrigação de devolver a mais.
Se nós pensarmos em boi, principalmente o fato do boi ser usado para trabalho, né? Ser uma ferramenta de trabalho para ajudar a arar a terra, por exemplo, você vai perceber que assim a ideia de indenização por um boi pagará 5 ovelhas, 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Ou seja, se você olhar, é a ideia de indenização. E indenização, para mim, por exemplo, não tem cunho apenas civil. Né? Civil em que sentido? Civil no sentido de que era apenas para Israel. Né? Hoje, se nós pensarmos Código Civil, Código Penal, a ideia de indenização como uma lei civil nesse aspecto que nós enxergamos, aí poderíamos até entender, mas a lei civil no sentido assim, foi uma lei que só vigorou para Israel. Né? Não faria sentido pensar nesse mandamento, por exemplo, nessa instrução como algo que coubesse só para Israel e que não houvesse necessidade de estipular a indenização como um freio, né? É óbvio que não vai evitar por completo, mas como um freio para o furto. Então por isso que existem alguns pontos em que é difícil você estabelecer, não, isso aqui é só conteúdo civil e não vale para nós, né? Precisa um trabalho mais aprofundado para estabelecer, isso aqui foi dado, analisando o contexto bíblico, isso, isso foi dado por causa da dureza do coração do povo, mas não precisa ser assim depois de Jesus, né? Não faz sentido esse tipo de análise só friamente. Então assim, não está nas tábuas dos 10 mandamentos, então não precisa, né? Se você for ver, essa lei está ligada ao furto, né? É um desdobramento do furto. Não está exigindo morte de ninguém. Então, não tem por que a punição. Existem leis que a punição ela perde o sentido na morte de Jesus, mas o princípio por trás daquela lei não, ele vai permanecer se você olhar a Bíblia, né? Esse é um caso clássico de indenização, não é exigido morte do transgressor, e é um princípio claro que visa a frear o erro, frear o furto, por exemplo, para que a pessoa tivesse uma responsabilidade pelo que ela fez, pelo prejuízo que ela causou. Então não há por que considerar que isso tenha perdido o seu sentido após a morte de Jesus, por exemplo. Né? Vamos pensar em um outro, né? Verso 6 aqui do capítulo 22. Se romper fogo e pegar nos espinhos e destruir as medas de trigo, ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Então perceba, a ideia de indenização, ou seja, você causou um prejuízo para uma pessoa, não vai ficar por isso mesmo. Desculpa aí, né? Não, você vai indenizar aquela pessoa. Vai ser parcelado, não tem condição, mas vai indenizar. E aliás, até é uma lei muito melhor do que a gente tem hoje, né? Hoje como é que funciona? Não, tem que indenizar, mas não vou obrigar ele a trabalhar, não pode ter trabalho forçado, não vou obrigar ele a trabalhar para pagar. Então, assim, você está devendo, você fez algo errado. Não tem nada na conta, não tem nada. Fica, assim, basicamente fica por isso mesmo, né? Você não tem de onde tirar, não tem carro no seu nome, não tem casa no seu nome, não tem dinheiro em conta. Então, a lei te condenou, a lei condenou aquele que fez o erro a indenizar, mas fica por isso mesmo, né? Passou um tempo ali, morre o assunto. Ou seja, biblicamente era uma lei que muito mais efetiva, né? Não, tem que pagar, tem que indenizar. Como? Se vira, né? Então, você perceba que, ainda que sejam chamadas de leis civis, elas são decorrentes de irresponsabilidade. Por exemplo, a indenização em função do furto, se você olhar, ela está ligada ao furto, que é o mandamento dos 10 mandamentos. Então, ou seja, é uma lei que é decorrente, ela resulta do conceito de não furtar, né? Você não vai furtar, e caso você furte, dependendo do que você furte, você vai restituir 4, 5 vezes, então você percebe que aí existe a ideia de indenização, não só como um freio àquele que furta, mas também como uma forma de compensar a pessoa pelo desgaste que ela teve de ter da vítima
de ter algo que foi seu tomado, né? Vamos pegar agora leis cerimoniais, né? Aspecto cerimonial da lei. Então nós vamos ler Levítico de 1 a 4. Nós vamos ler um pouco do livro de Levítico, só para a gente ter uma ideia. Aqui. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós apresentar oferta ao Senhor, trareis as vossas ofertas de gado ou de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá ele um macho sem defeito. A entrada da tenda da congregação oferecerá, para que ache favor perante Deus, perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que este seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois degolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e o aspergirão em redor sobre o altar que está diante da entrada da tenda da congregação. Então explolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. Então nós percebemos aqui um aspecto cerimonial, uma cerimônia em que era oferecido sacrifício para expiação, né, para perdão dos pecados, e realmente envolvia sacrifício, ofertas de animais específicas para o santuário. Né, Levítico 11, que nós comentamos, não é? Lei de saúde, né? Para a felicidade e bem-estar do ser humano. As leis civis, se nós formos olhar, existem leis que aspectos da lei que nós podemos encaixar naquilo que Jesus falou. Não era assim no princípio, mas foi dado por causa da dureza do coração do povo. Mas existem aspectos que não tem por que considerar que foram dados só por causa da dureza. E que não eram assim desde o princípio, né? Que Deus não permitisse isso. Então, existem aspectos, deve-se ter um certo cuidado ao analisar ao se separar esse tipo de aspecto no estudo da Bíblia. Vamos lá para a lei de saúde, animais limpos e imundos. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Dizei aos filhos de Israel: São estes os animais que podereis comer dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais poderei comer tudo que tem unhas fendidas, ou casco dividido e que rumina. Dentre, porém, os que ruminam e têm a unha fendida, não comereis. Dentre, porém, os que ruminam e têm a unha fendida, não comereis. Camelo que rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. O coelho que rumina, mas não tem unhas fendidas, aqui tem uma certa questão a ser considerada a respeito do coelho, mas que torna o coelho ainda mais imundo, né? Este vos será imundo. A lebre que rumina, mas não tem as unhas fendidas. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem a questão de o coelho ruminar ou não, né? Mas ele não ruminando, ele continua sendo imundo e ainda mais, né? Ainda mais imundo. Então, ou seja, não invalidaria a ordem aqui, mas apenas há uma consideração do que seria ruminar à luz daquela época e à luz do que nós temos hoje como conceito de ruminante. Então vamos lá. Se você olhar aqui, ou seja, tudo é característica do animal. Pela característica do animal, ele não vai poder ser utilizado como alimento. O porco que tem as unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, este vos serão imundos. Então, eles não podiam, os animais imundos não poderiam ser comidos, não poderiam ser usados no sacrifício, ou seja, o povo não poderia se envolver com esse animal, fosse tocando, fosse matando, fosse oferecendo sacrifício, fosse comendo, não era para ser usado em nenhum aspecto. Ele era impróprio para o consumo, para o sacrifício, para ser morto. De todos os animais que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas dos mares e nos rios, esses comereis. Mas tudo que não tem barbatana nem escamas, nem nos mares nem no rio, todo réptil das águas e todos os animais que vivem nas águas serão abomináveis para vós. E aí ele vai colocando, fala sobre as aves, né? Ou seja, ele torna claro que o motivo
é a própria estrutura do animal. Aqui, apesar de estar no livro de Levítico, ele fala não só para não, eles são proibidos não só de oferecer, mas eles são proibidos inclusive de comer e tocar nesses animais. Então, ou seja, está claro aqui que não é um conteúdo, não é um aspecto cerimonial da lei. É um aspecto ligado à saúde, porque está falando da estrutura dos animais. E aí o clássico, não é, dos 10 mandamentos, Êxodo 23 a 17, não é? Não terás outros deuses diante de mim, não tomarás para ti imagem de escultura, nem do que há em cima no céu, nem embaixo na terra. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e assim sucessivamente, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então, é um conteúdo que boa parte dos cristãos considera que pelo menos 9 desses 10 mandamentos permanecem no dito, vamos dizer assim, Novo Testamento, e falam que o sábado tinha um conteúdo só de apontar para Cristo e não permanece mais. Então, assim, os cristãos reconhecem que existe um conteúdo nesses mandamentos que ultrapassam, que permanecem após a morte de Cristo. E é isso nós podemos considerar assim, um aspecto moral contido na lei, numa lei una, né? Uma lei contendo uma série de instruções, mas que tinha seus aspectos civis, seus aspectos morais, seus aspectos de saúde, mas que, ou seja, que existia um aspecto que nós podemos classificar como não era assim desde o princípio, mas que foi dado por causa da dureza do coração do homem, e inclusive, aí numa reflexão sobre a lei de saúde, a própria permissão ao homem de comer alguns animais foi dada por causa da dureza do seu coração, porque não era assim no princípio, não é? Então, se nós pensarmos nessa lei de saúde, né, para nós ela teria um conteúdo ainda mais ampliado, né? Se nós unirmos o fato de que Deus, desde aquela época, já instituiu animais impróprios para o consumo, de, mas que ele teria dado essa permissão ao homem comer os animais, depois do pecado, que no princípio não era assim, então isso nos leva à reflexão sobre, bom, deveríamos nos manter comendo os animais, principalmente na situação que estão hoje, né? Na, no, vamos dizer assim, na contaminação cada vez maior desses animais, seja pela forma de criação, pelo excesso de hormônio, pela a visão totalmente consumista e capitalista, vamos dizer assim, em que o animal ele é criado de uma forma a crescer e ficar forte e próprio para o consumo rápido. Então isso envolve uma série de coisas que evidentemente o tornam impróprio para o consumo, mas que as pessoas continuam aí consumindo e usando inclusive os escritos de Paulo para dizer que pode, que não tem problema, né? Como se o contexto daquela época fosse o mesmo contexto atual, inclusive em relação à saúde, né? Então, mas a gente percebe aqui que existem aspectos distintos, aspecto civil, aspecto cerimonial, que envolve ritual de santuário, e com a vinda de Jesus isso não teria mais sentido. Aspecto de saúde, que envolve a estrutura do ser humano, a estrutura dos animais, e que não tem sentido dizer que terminou, porque o ser humano continua a ter necessidade de ter saúde, a estrutura dos animais continua a mesma. O grande questionamento aí é se nós não devemos, inclusive, ampliar esse conceito, principalmente em virtude do que tem acontecido, da forma de se cuidar de animais, e no fato de que Deus não instituiu os animais para consumo quando ele criou o ser humano. E se era impróprio para o consumo quando o ser humano era perfeito, imagina agora que o ser humano está degradado pelo pecado. Não é? Então, são questões aí para nós refletirmos. Então, quando nós colocamos as leis na Bíblia, na verdade é a lei na Bíblia com esses aspectos. Né? A lei no seu sentido amplo, no seu sentido único, uma lei foi dada contendo uma série de instruções, e essas instruções, algumas têm caráter civil, caráter cerimonial, saúde e moral, no sentido de que não faz sentido imaginar que
em alguma época isso fosse permitido, fosse na época de Adão, né, ou na nossa época. Alguns colocam, né, no sentido, foi só para Israel, né? Será que foi só para Israel? Né? E nós vemos no estudo do contexto bíblico que não. Que tipo de leis encontramos na Bíblia? Não podemos confundir quem escreveu as leis, nem usar texto da lei cerimonial para explicar a lei moral ou vice-versa. Aqui existe uma questão que se deve tomar cuidado, né? Esse conceito ele tem sido revisto, né, na igreja, ao explicar determinados versos, simplesmente dizendo assim, aqui era moral, aqui é cerimonial, né? Então, não é tão simples quanto parece, né? Não é tão simples assim. Não que não exista essa distinção, né? Será que, por exemplo, ninguém vai concordar, ninguém não, né? A maioria das pessoas não vai concordar que, pelo fato de eu não precisar sacrificar animais, eu posso matar, eu posso furtar, né? Então, obviamente, ninguém vai dizer que se pode fazer isso. Eu posso entrar na casa de uma pessoa simplesmente porque eu quero tirar o que é dela, ela trabalhou, ela se esforçou, eu vou lá e tirar o que é dela, ou então eu vou apontar uma arma na cabeça dela para que ela me dê alguma coisa. Eu acredito que a maioria das pessoas não vai concordar que isso seja correto, né? O próprio bandido ele não gostaria que acontecesse isso com ele. Então você percebe que existe um aspecto muito forte nesse tipo de instrução, não é? Ou seja, Jesus falou que você não quer que seja feito com você, não faça para o outro. Então, né, o bandido ele não gostaria que entrasse na casa dele e retirasse o que é dele, né? Existe até um caso, né, dentre outros que deve haver, que o bandido furtou, depois falou lá, furtaram o que ele tinha furtado, e ele foi reclamar, né, na delegacia porque levaram o que ele tinha furtado, né? Então, existe, e essa história foi real, inclusive, né? Parece que quando ele chegou na delegacia, a vítima do furto que ele fez estava lá, ele acabou sendo preso. Então, mas a gente, todo mundo sabe que aquele que furta, ele não gostaria de ser furtado, aquele que rouba não gostaria de ser roubado, aquele que mata, dificilmente ele gostaria de ser, ele vai querer ser morto, tanto que ele foge, né? Não só para não ser morto, para não ser preso também. Então ele não quer que haja prejuízo à sua integridade física, não é? Mas ele se acha no direito de ferir a integridade física de outra pessoa, até tirando a vida dessa pessoa. Então, você percebe que existe um conteúdo que é mais do que cerimonial aí, é mais simplesmente do que ritual, né? Então assim, não tem como dizer que isso se cumpriu em Jesus, né? Porque quando vem Jesus se torna desnecessária essa obediência. Então esse estudo ele foi feito com essa finalidade, tá? Mas assim, a questão é um pouco mais difícil do que isso, mas dentro do propósito que a gente vai conseguir tentando encaixar aqui, ele vai servir a esse propósito, né? De alguma forma. A lei cerimonial estava relacionada com o santuário. Como era o santuário? Hebreus 9, de 1 a 5. Hebreus 9. Ora, a primeira aliança tinha ordenanças de culto sagrado e também um santuário terrestre. Foi preparado, então, o santuário terrestre. Ordenanças de culto sagrado. Foi preparado um tabernáculo. Na primeira parte estava o candelabro, a mesa dos pães da proposição. Esse se chama o santo lugar. Aqui nós, inclusive, estávamos lendo, né, a questão do Hagia, né? Se eu não estou enganado, que nós lemos no estudo anterior, no começo do capítulo 9, né? Em que e o santuário terrestre, né? Que aqui ele chama isso, verso 2, né? Candeeiro, o chamado o santo, que é aí entre parênteses lugar, que é o Hagia, né? Que é o então aqui tinha duas partes, santo e santíssimo. O santo nós já vimos, né? Vamos ver aqui o santíssimo. Depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que é o que nós lemos aqui no verso 3, que é o Hagia Hagion, né? Santo
o Santo dos Santos, que é o Santíssimo. Então, o santuário era composto de duas partes, Santo e Santíssimo. O pátio era um lugar reservado para o povo, o ritual do santuário era regido pela lei cerimonial. Que tinha o altar de ouro, de incenso e a arca da aliança toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória e com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas não falaremos agora pormenorizadamente. Então, o ritual do santuário era regido pela lei cerimonial? Sim. O pátio era um lugar reservado para o povo? Aqui é o que nós lemos, né? Tudo sim. Hebreus 9, de 1 a 5, ela não esclarece a questão do pátio, tá? A questão do pátio não é esclarecida aqui. Mas sim, o pátio era um lugar reservado para o povo, né? Com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial? Então, Daniel 9, 27, que é o entendimento que nós temos, nós analisamos de forma paralela o verso 26 e 27, né? E por analisar de forma paralela, então nós entendemos que a primeira parte do verso 26 está relacionada com a primeira parte do verso 27, capítulo 9 de Daniel. Como o 26 fala assim, ó, depois das 62 semanas será cortado o ungido e não será mais, então nós entendemos que essa é a primeira parte do verso 26 que envolve o ungido. E colocando de forma paralela 26 e 27, a primeira parte do 27 diz: Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, e em meio à última semana, ou seja, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Então nós entendemos que a morte do ungido faria cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Então, com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial? Dentro desse contexto, ela seria cancelada, vamos dizer assim, né? Ela deixaria de existir, ou seja, deixaria de haver necessidade de sacrifício de animais, de santuário terrestre, né? Efésios 2,15, eu creio que foi aquele que nós já lemos, mas de qualquer forma nós vamos manter aqui a sequência, né? Efésios 2,15. Exatamente, a lei dos mandamentos consiste em ordenanças, né? É um pouco precipitado essa colocação, tá? Mas precisaria de um estudo mais aprofundado para entender essa. Mas como existe essa ideia de, tá vinculado à lei cerimonial, não está vinculado à lei moral, ou ao aspecto cerimonial da lei, o aspecto moral da lei, tá tudo bem? Então, mas posteriormente, nós conversamos melhor sobre isso. Colossenses 2,14. Havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Então, aqui é o conceito de que o escrito da dívida, vamos dizer assim, né, que havia contra nós nas suas ordenanças e que nos era contrário, que envolveria aqui a lei cerimonial, né? Mas se você olhar a lei cerimonial, ela não era contrária a nós necessariamente, pelo contrário. Ela era favorável a nós em que sentido? No sentido de quando nós pecávamos, de quando as pessoas pecavam, elas ofereciam sacrifício pelo perdão dos pecados. Se é um sacrifício pela expiação ou perdão dos pecados, não tem como dizer que isso era contrário a nós. Então existe também uma certa dificuldade no conceito de que Colossenses 2,14 estaria se referindo necessariamente à lei cerimonial, tá? A lei cerimonial não, o aspecto cerimonial contido na lei, né? Mas, de fato, quando nós entendemos o conceito de sacrifício, de sacerdócio, principalmente hebreus, né? Do sacerdócio de Jesus, do santuário celestial, aí nós entendemos que ela continuaria em vigor? Não, ela seria cancelada. Essa lei nunca existiu? Ela existiu, né? Mas deixou de ter a sua vigência.
A Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz, ou que o aspecto cerimonial da lei deixa de vigorar a partir da cruz. Mas que dizer da lei dos 10 mandamentos? Não pensei que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, vim para cumprir. Esse também é um verso mal utilizado, vamos falar abertamente. Né? Mal utilizado, né? Jesus não está se referindo aqui apenas ao conteúdo moral da lei, né? Quando ele fala, quando ele cita a lei e profetas, né, se nós olharmos vamos pegar a divisão dos livros de Gênesis a Malaquias, né? Era leis, profetas, escritos, né? Então, quando ele se refere à lei e profetas, então ele está se referindo a esses escritos. Ele não vê revogar nada do que está ali. Ele deixa claro que ele não vê revogar nada do que está ali. Ele não está se referindo apenas aos 10 mandamentos, tá? Então, não foi muito, eu não vejo como muito feliz esse tipo de uso, né? Ah, então por causa disso ele não tirou os 10 mandamentos, né? Então, assim, não é uma coisa tão simples assim de se analisar. Quando ele fala que não veio revogar, mas ele veio esclarecer o sentido, ele veio esclarecer o sentido de tudo, né? Não só dos 10 mandamentos. Mas, pensando de uma forma ampla, como ele não veio revogar, mas ele veio aclarar o sentido, mas o aspecto cerimonial ele deixa de existir, o que dizer de aspecto não cerimonial? Por exemplo, os 10 mandamentos. Se nós reconhecemos que ele tem um cunho moral, que ele tem um cunho moral no sentido de que ele são leis que são válidas desde Adão e serão válidas em todos os momentos da nossa vida, inclusive quando estivermos com Deus, não há por que considerar, por exemplo, que na nova terra, ou que quando estivermos na glória, na glorificação com Deus, que alguém poderá descumprir algum dos 10 mandamentos. Então, pensando por esse aspecto, né, aí, realmente, o que dizer da lei dos 10 mandamentos? Se a gente considerar a característica dos 10 mandamentos, não tem por que dizer que essa lei foi cravada na cruz, que deixou de ter necessidade, né? Não pensei que vim revogar a lei e os profetas. Qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? João 15:10, né? Vamos lá. Então, assim, nós vamos seguir esse trajeto, tá? Do estudo até acabar todos os estudos. E vamos só pontuar uma coisa ou outra, que nós vamos tratar com mais detalhe futuramente, em todos os estudos, tá? Em todos os estudos que nós fizemos até agora. Se guardar os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho dito isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Também não tem a princípio, não tem nenhum indicativo de que aqui ele estivesse se referindo apenas ao aspecto moral da lei, tá? Mas assim, de qualquer forma, nós vamos esclarecer isso cada vez de uma forma bem aprofundada, estudarmos o que a Bíblia, quando a Bíblia usa o termo lei, a que ela está se referindo, tudo bem? Mas vamos lá. Tiago 2:10 a 12, né? Ali faz uma referência aos 10 mandamentos, né? Mas não significa que esteja limitado aos 10, mas faz uma referência aos 10 mandamentos. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pois aquele que disse não adulterarás, não é? É um dos mandamentos dados, né? O sétimo mandamento. Também disse não matarás, quinto mandamento. Desculpa, sexto mandamento, né? O quinto é honra teu pai e tua mãe. Ora, se não adulteras, mas matas, tornas-te transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira proceder como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade,
porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E ele está falando o que aqui? Né? Ele está falando, se você for olhar o contexto, ele fala: mas vós desonrastes o pobre, não são os ricos os que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais, não são aqueles que blasfemam o bom nome daquele a quem pertenceis? Blasfemar é o quê? Tomar o nome de Deus em vão e blasfemar até pelas atitudes também. Todavia, se cumprirdes a lei real, encontrada na Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se fazer acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então veja que ele não está usando esse verso no sentido de dizer assim, nós não conseguimos obedecer, então não tem porquê, nós não vamos obedecer, não. Pelo contrário, ele está dizendo que ele está tratando aqui do quê? Sabendo que todos nós somos pecadores. Ele está tratando aqui, contextualizando isso com o que está em Hebreus, com o que está em outras partes da Bíblia, ele está tratando aqui sobre o pecado voluntário, o pecado de rebelião. É aquilo que você faz faz sem a intenção de mudança. Então, para isso, realmente não tem o que fazer. Né? Então, você se torna, além de você se tornar transgressor, você fazendo isso voluntariamente não tem nem como você ser perdoado por isso. Aqui nós já lemos, né? Então, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, eu no seu amor permaneço. É claro que nenhum desses dois versos está indicando a atitude de Jesus para com a lei moral especificamente. É como se houvesse uma distinção clara na Bíblia, quando ela usa o termo lei, isso aqui está falando de lei moral, ou de aspecto moral da lei, de aspecto cerimonial. Mas não se pode negar que existem esses aspectos realmente na lei, e que o fato de Jesus ter morrido não anula esse conceito, não anula esses mandamentos, por exemplo. Mas não se pode pegar, por exemplo, João 15:10 para qual a atitude de Jesus para com a lei moral, qual a atitude de Jesus para com a lei, né? Fizerdes o que eu vos mando, né? Então, assim, considerando o aspecto moral, né? Por exemplo, Jesus ordenou que as pessoas oferecessem sacrifício, ele fala, vai, te apresenta perante o sacerdote. Então, assim, ele estava vivendo no momento em que estava em vigor ainda a lei cerimonial. Então, quando ele fala, muitas vezes ele está se referindo à lei como um todo, né? Mas, pensando de uma forma mais ampla, nós até podemos comentar no sentido de que, olha, Jesus teve essa preocupação para com a lei como um todo, e como nós enxergamos que, por exemplo, dentro dos 10 mandamentos há conceitos morais, há conceitos que são válidos para toda a humanidade, independente de época, então nós podemos, vamos dizer assim, por desdobramento lógico, concluir que efetivamente Jesus teve uma atitude para com a lei e, consequentemente, para o conteúdo moral da lei, no sentido de que ela deve permanecer. Né? Ele não foi contrário a essa lei. A fé em Cristo anula nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? Né? O grande problema, né, nesse tipo de estudo é colocar dessa forma. Né? Então, assim, a fé em Cristo anula a nossa obrigação de obediência? É uma forma mais, seria uma forma, dado a quantidade de versos e o que é colocado no verso, né, a pergunta mais de acordo com o nível do estudo aqui seria: a fé em Cristo anula a obrigação de obediência, né? Faz com que não exista nenhuma lei, né? Então vamos lá, Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. E qual seria o que poderia gerar essa dúvida ao ponto de Paulo fazer essa pergunta? Anulamos, pois, a lei pela fé? Ele está falando aqui sobre fé e obras, não é? Ele está falando, por exemplo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus. Então ele fala propiciação pela fé no seu sangue. Sangue de quem? De Jesus Cristo, né? Que ele fala aqui no verso 22. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, pela fidelidade em Jesus Cristo, não é?
E aí ele fala, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, de que lei ele está se referindo? A que lei ele está se referindo no verso 31, se ele está tratando sobre a questão de justificação pela fé sem as obras da lei? A lei da fé? Não. Obviamente ele está falando de uma lei diferente da lei da fé, que é o quê? A lei relacionada com a obediência a Deus, não é? E não uma lei no sentido de que estipulamos a lei de que é preciso crer em Deus. Não, não era isso que ele estava querendo dizer, né? Ele estava se referindo, evidentemente, aos mandamentos, às instruções que foram dadas por Deus. Elas permanecem? Sim. Confirmamos a lei. Então, se nós não temos uma distinção entre o aspecto moral, vamos dizer assim, o aspecto permanente da lei e o aspecto temporário, fica uma coisa difícil de entender quando Paulo fala, né? Então, o aspecto cerimonial, por exemplo, ela deixa de ter necessidade pelo sacrifício de Cristo. No aspecto permanente da lei, né? No aspecto será que eu posso matar? Eu posso furtar? Né? Não, obviamente eu não posso. Né? A morte de Jesus não me dá liberdade para isso. Então, pensando mais uma vez nesse aspecto amplo, nós chegamos à conclusão que a fé em Cristo anula a nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? Não, por quê? Porque o conteúdo dos 10 mandamentos é um conteúdo permanente, não faz sentido dizer que depois da morte de Jesus eu possa tomar o nome de Deus em vão, eu possa fazer imagem de escultura, eu possa ter outros deuses diante de Deus, eu possa transgredir o sábado, eu possa desonrar o pai e a mãe, eu possa matar, adulterar, furtar, eu não posso fazer nada disso. Então, a fé em Cristo anula a nossa obrigação com relação a esses mandamentos e a outros de caráter permanente ou de caráter que nós vemos evidentemente com conteúdo humanitário, né? Não, evidentemente não. Então, o que Jesus espera dos seus seguidores? 1 João 2,6. Vamos ler aqui no verso 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivesse. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, vos escrevo um novo mandamento que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Então eu pergunto para você, só a partir de Jesus que nós precisaríamos amar nossos irmãos? Não. O amor de uns pelos outros veio o momento em que Deus estabelece o mundo, né? É, capítulo 5, verso 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, se nós guardamos aquilo que está relacionado ao próximo, então nós amamos ao próximo, nós amamos as pessoas, né? Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos ou não são pesados, né? Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. É essa vitória que vence o mundo, a nossa fidelidade, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Eclesiastes 12, 13, né? De tudo que se tem dito, né, a súmula é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque esse é o dever de todo ser humano, de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, não é? Ademais, demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, pois isso é o dever de todo homem.
do homem como um todo, né, dependendo da tradução, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Aquele que diz que permanece nele deve andar assim como ele andou. Nisso conhecemos que amamos, quando amamos e praticamos os seus mandamentos, como nós lemos, né? Então, temer a Deus, guardar os seus mandamentos, pois isso é o dever de todo homem. Quando amamos a Deus, guardamos seus mandamentos que não são pesados. Um dos grandes problemas que tem sido questionado é a questão assim, são só 10 mandamentos que Deus estabelece a partir da morte de Jesus, né? É, só o conteúdo das tábuas de pedra que entra em vigor, né? O mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo não estava nas tábuas, né? Estava no livro, né? Por exemplo, estava no livro da lei. Então, mas se nós amarmos, nós vamos guardar. Tudo bem, mas o mandamento de amar não está lá, né? Então, assim, obedecer aos 4 mandamentos é amar a Deus? Ou amar a Deus leva a guardar os 4 mandamentos? Os 4 primeiros, né? Obedecer aos 6 mandamentos é amar o próximo? Ou amar ao próximo leva à obediência aos 6 mandamentos dos 10, né? Então, uma série de questões aí que nós precisamos entender, né? Não é porque eu obedeço que eu necessariamente amo, mas se eu amo, eu vou obedecer, né? Não sei se você entendeu. Então, assim, eu posso obedecer sem amar. Eu posso obedecer um mandamento sem amar. Mas eu não consigo amar sem obedecer. Então, o amor leva à obediência. Então, aí quando nós pensamos, quando Jesus fala, né, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, ele torna claro que são mandamentos distintos dos 10 mandamentos, né? E que são a base para todos os mandamentos, inclusive os 10, né? Quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? Salmo 19, 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Então, restaura a alma, dá sabedoria, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, veja, não tem nada contrário ao homem nos mandamentos de Deus, não é? Então, não era isso que era contrário a Deus, né? O escrito de dívida não tem nada a ver com os mandamentos, que os mandamentos são para quê? E ele fala dos mandamentos como um todo aqui. Não está falando só do aspecto moral, aspecto civil, não. Está falando da lei do Senhor como um todo. Restaura a alma, é fiel, dá sabedoria, ilumina o coração, ilumina os olhos, alegra o coração. Então esse é o conceito, né? Ou seja, quando você pede perdão para Deus, você sabe que Deus instituiu, naquela época, por exemplo, né? Pediu perdão através do sacrifício de animais e chegava a Deus com o sacrifício sabendo que, havendo sinceridade de coração, Deus perdoaria ao ser humano os seus pecados. Então isso alegra o coração, você saber que Deus está te dando chances de, de se manter, de estar diante dele e ter nova chance a cada momento, né? Quando você se arrepende verdadeiramente. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então aqui a gente percebe que não tem por que eu considerar isso contrário ao plano que Deus instituiu ao homem, né? Ou seja, vai justamente na contramão, ou seja, a Bíblia coloca isso como algo que Deus fez sempre em favor do ser humano. Alegria, restauração, grande recompensa. A obediência à lei de Deus não é a causa, mas é o resultado da salvação. Não se guarda a lei para ser salvo, mas por estar salvo em Cristo Jesus.
Quem está em Cristo recebe dele poder para ser fiel e o faz por amor. Recapitulação. Existem 4 tipos de leis na Bíblia. Ou seja, vamos dizer assim, existe uma lei, mas é possível perceber 4 aspectos distintos nela. E a partir daí nós precisamos fazer uma série de desdobramentos, mas nós percebemos aí, pelo menos inicialmente, que existe um aspecto que é claramente percebido como não vigorando mais, que é a necessidade de sacrifício para o perdão, sendo Jesus nosso sacrifício, e aspectos que são permanentes, que não faz sentido você dizer que depois que Jesus morreu, eles deixaram de existir, como a questão contida nos 10 mandamentos. O que existe aí é um grande, e até contraditório, né? Uma grande oposição ao 4º mandamento, né? Que é um mandamento que, se você for analisar, ele tem aspecto tanto de adoração e amor a Deus, como amor ao próximo, né? Um aspecto humanitário. Então, assim, eu descanso, viso a minha saúde, física, mental e espiritual, mas também permito que aqueles que estão sob meu domínio descansem, né? O animal, o servo, a serva, filho, a filha, e dentro de um contexto mais amplo, que era o contexto do povo de Israel, aquele que estivesse das portas para dentro de Israel, e no nosso caso individualmente, que estiver dentro das nossas portas, né? Então, está sob a nossa responsabilidade, olha, então, você não trabalha hoje aqui, né? Então, vai vir um pedreiro na minha casa trabalhar no sábado. Não, não vai, né? Então, é um aspecto visivelmente humanitário, é um aspecto visivelmente respeitoso diante de Deus, diante do próximo, não é? Então, assim, uma coisa que a gente pode perceber claramente é que existem aspectos que com a morte de Jesus deixam de vigorar e existem aspectos que não podem deixar de vigorar quando ele quando ele vem e morre, quando ele veio e morreu, não tem por que dizer que esses aspectos deixaram de existir, né? Então, vamos dizer assim, existem 4 aspectos dentro de uma mesma lei na Bíblia. Existe uma lei, mas dentro dessa lei existem aspectos distintos. Apenas para fins didáticos? Não, não apenas para fins didáticos, né? Mas para claramente nos mostrar um conteúdo de coisas que ocorreu em função do pecado até que Jesus morresse, consequência do pecado, que é o aspecto cerimonial da lei, em função do pecado cometido, né, oferecer sacrifício, por exemplo. Existe o aspecto preventivo, quer dizer, aquela lei é dada justamente para eu não cometer o erro, para eu evitar ao máximo o erro, ainda que eu não seja perfeito, que é, por exemplo, os 10 mandamentos e outros mandamentos. Existe o aspecto moral, vamos dizer assim, quando Deus fala para amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Então nós percebemos que existe o aspecto civil, como nós vemos a questão, por exemplo, a lei referente à escravidão, aspectos civis, cerimoniais e de saúde, e o aspecto moral, né? Em que a Bíblia fala escrita pelo dedo de Deus. Alguns colocam que o dedo de Deus seria o Espírito Santo, mas nós não vamos entrar nesse detalhe agora. Mas foram em 2 tábuas de pedra, segundo a Bíblia, escritas pelo próprio dedo de Deus, e foram escritas por Moisés. Foi esse conteúdo, civil, cerimonial e saúde, né, escrito no livro da lei que Deus determinou, Deus deu toda a determinação, e Moisés apenas transcreveu para o livro, né? A lei cerimonial vigorou até a morte de Cristo. Jesus seguia os 10 mandamentos. Jesus seguia todos os mandamentos, né? A fé não anula a lei, e se ele seguia todos, ele seguia inclusive os 10, tá? Antes, a confirma. A obediência é o resultado da salvação e não a causa da salvação. Compromisso de fé. Aceito que a lei gravada na cruz foi a lei cerimonial e não a moral. Vamos dizer assim, a lei de conteúdo provisório, dada como uma garantia até a morte de Jesus, era o aspecto cerimonial da lei. O aspecto permanente da lei, e o aspecto que não faz sentido imaginar que em algum momento Deus tenha simplesmente deixado o povo a Deus dará, fazendo o que quisesse, é o que podemos chamar de aspecto moral da lei, tá?
o aspecto permanente, o aspecto que não foi dado apenas em função da dureza do coração do povo, mas é um aspecto que precisa controlar o ser humano em todos os tempos. Creio que Jesus está me guiando para conhecer toda a verdade e quero seguir os mandamentos de Deus. E se você pegar os 10 mandamentos, existem desdobramentos dele na própria lei, né? Existem mandamentos que foram dados no livro da lei referentes ao adultério, mandamentos que foram dados referentes ao furto, como nós lemos, né? Referentes à transgressão do sábado, referente à blasfêmia. Então são desdobramentos e aí dentro disso nós precisamos saber, né? Por exemplo, não se mata alguém que blasfema o nome de Deus, né? Não é apedrejado porque blasfemou, porque adulterou, foi pego publicamente adulterando, ele não vai ser apedrejado, mas então nós entendemos que esse aspecto, assim como a lei do desquite, foi dada por causa da dureza do coração do homem e deixou de vigorar, apesar de não ser conteúdo cerimonial, não ser um aspecto cerimonial, né? Então, assim, essa distinção ela é interessante e tem seu aspecto didático, sim, mas nós precisamos entender bem, assim, por exemplo, o que permanece após a morte de Jesus e o que não permanece, né? E dentro dessa estrutura, essa característica, por que isso permanece e isso não permanece? Eles têm características idênticas ou têm características distintas, né? Esse estudo ele foi produzido mais com essa intenção, né? É claro que precisa de muito mais coisa, né? Não é só o que está aqui, mas eu acredito que como informação, tendo isso como informação inicial para dar prosseguimento depois no estudo mais aprofundado, eu acredito que atende, em parte pelo menos, ao requisito de nos orientar em alguns pontos, né? Para nós refletirmos, né? Olha, realmente, isso aqui foi dado. Ou então, a pessoa pecava, oferecia lá efa de farinha, ou um sacrifício de um animal, e depois Jesus morreu. Preciso fazer isso? Não preciso. Tudo bem. Que aspecto é isso aí? É aspecto cerimonial, aspecto de oferecer sacrifício, aspecto referente ao sacerdócio. Eu preciso de um sacerdócio terrestre? Eu preciso de um grupo de levitas e de sacerdotes cuidando de sacrifício de animais? Não preciso. Mas eu posso blasfemar o nome de Deus em função da morte de Jesus? Não. Então, nós percebemos que existe um conteúdo que vem desde lá do Éden, passa pela instituição da lei para Moisés, né? E permanece depois da morte de Jesus, e existe um conteúdo que não permanece depois da morte de Jesus. Então, nós percebemos se esse conteúdo um permanece e o outro não, então eles têm suas distinções, sim, né? Nós também não podemos simplesmente negar tudo que está nesse estudo por ele ser mais antigo, mas é claro que, assim, da forma que ele foi colocado, é uma forma bem básica, bem introdutória, e espero que tenha atendido a finalidade, né, de nos levar a refletir um pouco mais sobre a questão da lei na Bíblia, né, que não se pode simplesmente ler algum conteúdo de Paulo e dizer assim, não preciso seguir mais nada. Não é essa, nunca foi essa a intenção de Paulo, e esperamos futuramente estudar ainda mais sobre esse assunto, mas espero que o nosso estudo tenha atendido essa finalidade, né? Próximo estudo, tentativas têm sido feitas para invalidar, alterar ou substituir a lei de Deus pelas tradições humanas. A pergunta para a qual buscamos a resposta no próximo estudo é: têm essas tentativas a autorização ou aprovação do autor da lei? Se não têm, são válidas? Qual deve ser nossa atitude em relação a elas? Então, esse vai ser o próximo estudo, vai envolver esses questionamentos aqui, essas afirmações, e, na medida do possível, assim que nós terminarmos toda essa série de estudo, nós vamos voltar a vários assuntos. Esse vai ser um deles, com certeza, que nós esperamos voltar. E aí nós vamos tratar de uma forma mais pormenorizada, mais ampla, né? Até uma forma, vamos dizer assim, de uma certa revisão do conteúdo adventista, mas sem ferir em nada os conceitos essenciais da fé adventista, mas apenas mostrando uma ampliação desse conceito. Esperamos que você que tenha sido proveitoso para nós, tanto para mim relendo, como para você que venha assistir e rever.
Deus nos abençoe a todos. Uma feliz semana, paz e graça a todos nós. Amém?